Bom dia. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Quero agradecer muito este tempo de louvor e adoração que nós tivemos. A presença de Deus é real neste lugar, é tangível. Também quero agradecer a forma como a equipa de acolhimento nos recebe, pelo amor que recebi de todos vocês. Estou muito grata por estar aqui esta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias não sei quanto tempo tem, se é 20 minutos, se é meia hora, se é 4 horas. 4 horas. Okay. Pai, obrigada, muito obrigada pela tua presença neste lugar. Senhor Santo Espírito, nós sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Como cantávamos antigamente, Senhor, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo teu poder. Que nesta manhã, Senhor, o teu poder se mova neste lugar. Ó Deus querido, que a tua presença neste lugar, que já é real, toque profundamente a vida de cada um de nós. Nos sare, nos cure, nos liberte e nos traga consolo em nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, que a tua presença, através da tua palavra, nos leve, Senhor, a olhar só para ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ensinar um pouco, não sei se vou ensinar, pronto, vocês já sabem, não é? Mas vou lembrar, é melhor assim, acerca de idolatria. E parece que no estado em que a igreja está, que não é a mensagem certa. Parece que não faz sentido, nos tempos que estamos a viver, pregar ou ministrar sobre idolatria. Eu comecei por ensinar este tema na nossa igreja, também ao início. Não me fazia sentido para mim, mas porquê é que eu tenho que ensinar isto? Há pessoas que já estão na igreja há muitos anos. E eu fiquei surpreendida que, ao pregar isto na nossa igreja, pessoas que já estão na igreja há muitos anos ainda misturavam a sua fé em Cristo com outros deuses. E Deus não quer isso. Então, vamos ver que Deus nos deu instruções, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eu sei que nós vivemos debaixo da graça, não vivemos debaixo da lei, mas de facto Jesus não aboliu a lei. Ele disse que veio e cumpriu toda a lei. A idolatria tem o objetivo de nos tirar os olhos do Deus invisível, para nós colocarmos os nossos olhos em deuses com um D pequenino, em deuses menores. Então, a idolatria é um tropeço à verdadeira adoração, ou a adoração ao Deus vivo. E a idolatria leva-nos a tirar o nosso foco de Jesus e a colocar os nossos olhos noutras coisas. Então, o diabo, sabendo disso, ainda nos engana por vezes com idolatria e superstições. E eu quero dizer que, mesmo na igreja evangélica, eu posso vos dizer e garantir que ainda há tipos de idolatria e de superstição. Eu fico admirada quando vejo cristãos ainda ver horóscopo, por exemplo, e dirigir a sua vida por aquilo. Eu fico admirada quando eu vejo cristãos, quando se encontram, perguntam: mas tu nasceste? Eu nasci em fevereiro. Então és do signo tal. Olha, és assim, assado, cozido e frito. Eu fico admirada porque o nosso Deus é muito superior a esse tipo de coisas. E o nosso destino está em Cristo Jesus. Então, o propósito da idolatria é tirar os nossos olhos de Jesus, da sua palavra, tirar os nossos olhos de Deus. Então, a idolatria, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, a idolatria tem o objetivo de quê? De nos tirar do caminho e nos fazer seguir outros caminhos, como eu acabei de mencionar, como a superstição. A superstição é mais do que muita em algumas vertentes da igreja evangélica. Portanto, eu não estou a pregar nada de nenhuma heresia. Então, o primeiro ponto, Jesus diz, eu sou o caminho. A idolatria vem e nos mostra outros caminhos, nos mostra alternativa. Mas eu quero dizer, aqueles que me estão a ouvir aqui, aqueles que me estão a ouvir em casa, que o caminho para o céu não há alternativa, o caminho é Jesus. Aquela frase que nós ouvimos, que todos os caminhos vão dar a Roma, eu quero dizer que todos os caminhos não levam ao céu. Só há um caminho para o céu. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Depois vemos que a idolatria leva-nos a pôr os olhos naquilo que não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A idolatria e todo o tipo de superstição é mentira. Leva-nos à mentira e a algo vão. Não é verdadeiro. Então a idolatria leva-nos para caminhos que não é o caminho que é Jesus e leva-nos para a mentira. Porque todos os deuses nós podemos ver na Bíblia que são falsos, são mentira. E depois Jesus continuando diz, eu sou a vida. E nós podemos ver que a idolatria, podemos ver pela palavra de Deus, não sei se vou ter tempo para isso, que a idolatria nos leva à morte, morte espiritual. Então, esta é a razão porque estou na nossa igreja em Alverca já há 2 semanas, vou continuar para a próxima semana. Hoje, um jovem disse-me assim, pastora vai sair, vou. Então não vai estar cá hoje, não é a pastora pregar hoje. Não, então quando é que vai acabar aquele assunto da idolatria? Olha, no outro domingo. Então é o seguinte, porque há realmente muita coisa misturada. As pessoas estão a misturar muita coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus não se mistura com esse tipo de coisas. Ele é muito superior a esse tipo de coisas. Então vamos ver aqui em Êxodo capítulo 20, para começar. A idolatria leva-nos a perder Deus de vista, a perder o Deus verdadeiro de vista. Nós vemos que Deus falou com Moisés, pode-me dizer assim, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Nós agora vivemos no Novo Testamento. Mas eu quero dizer que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é uma continuação do Antigo Testamento, só com uma aliança, com uma nova aliança, que foi feita com Jesus Cristo. E vemos que Deus deu a lei, primeiro, Deus deu a lei 3 vezes. 3. A primeira foi falado, foi com palavras, vemos aqui em Êxodo capítulo 20. A segunda vez deu escrito nas tábuas que Moisés trouxe do monte, podemos ver isso em Êxodo capítulo 32. E a terceira vez, outra vez por escrito, em Êxodo capítulo 34. Eu não me vou debruçar sobre isso por uma questão de tempo. Me diz assim, vou-me debruçar aqui em Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
mandamentos. Nós podemos ver em Mateus 5, versículos 17 e 18, eu não vou abrir, que Jesus não anulou a lei. Ele disse, eu vim para cumprir a lei. Jesus, e nós podemos ver no Sermão da Montanha, no capítulo de Mateus 5, 6 e 7, se nós examinarmos os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, vamos ver que todos eles foram baseados no Antigo Testamento. Então, todo o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, eu poderia dizer assim, Jesus veio a reaplicar a lei, ou seja, veio aplicar a lei novamente, só que de uma forma mais aprofundada. De tal maneira que diz assim, Jesus disse, olha, isto é só para dar um exemplo, depois vocês podem ler melhor em casa, mas Jesus dá um exemplo e diz assim, olha, que eu viste dizer, quando, no Antigo Testamento era olho por olho, dentro por dentro, não é? Mas Jesus cavou mais fundo. E disse, olha, antigamente era olho por olho, dentro por dentro. Mas agora não é assim. Agora, se o teu irmão te ofender, perdoa. Se ele pedir para tu andares uma milha, anda duas. Ou seja, ainda vai aprofundar mais a lei. Então vamos dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Veja aqui uma coisa interessante. Deus está a dizer, eu sou o Senhor teu Deus. Deus está a dizer, eu sou o teu Deus. Eu quero estar em primeiro lugar na tua vida. Eu quero ser a totalidade da tua vida. Eu não preciso que tu acrescentes qualquer outro Deus a mim, porque eu sou completamente suficiente para sustentar a tua vida todo o tempo que tu viveres aqui. Então Deus está a dizer assim, veja aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Vemos aqui que o povo de Deus era de Deus duas vezes. Primeiro porque Deus o criou, segundo porque Deus o resgatou da escravidão do Egito e trouxe para a terra prometida. E isto é um exemplo para nós. Nós somos de Deus duas vezes, irmãos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Deus nos resgatou da escravidão e da maldição do pecado no qual nós vivíamos. Eu não sei, os irmãos, eu era uma grande pecadora. Vocês não sei, eu sei quem eu era. E sei que se não fosse Deus e a sua grande misericórdia, jamais eu seria a pessoa que sou hoje. Eu sei os caminhos que eu andei, eu sei aquilo que eu fiz. É com muita humildade do meu coração que estou a ministrar para vocês hoje. Nós somos de Deus duas vezes. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos dele, irmãos. Então, isto é pregar sobre a idolatria, acerca da idolatria, se calhar de uma forma diferente, mas foi a forma que Deus revelou ao meu coração recentemente. Eu já preguei sobre idolatria muitas vezes, há muitos anos para cá, até que um dia deixei de o fazer. E Deus acordou-me novamente para isso. Depois diz, que te tirei da terra da servidão, ou seja, que te tirei da escravatura que tu vivias, porque nós, querendo ou não admitir, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do espírito que domina este mundo. Para as pessoas que queiram ou não acreditar, isso que a Bíblia diz. E depois diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, não acrescentes nada nas tuas crenças, não acrescentes nada a mim. Porque tu não precisas de acrescentar mais nada. Deus é suficientemente poderoso para nos levar até o final da nossa vida em vitória, irmãos. Amém? E depois diz, não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Depois podemos continuar. Vocês podem perguntar assim: pastor, e o Novo Testamento fala disto? Fala. Vocês podem, por exemplo, em casa, porque eu não vou abordar isso hoje, podem ler o livro de Romanos, capítulo 1, por favor. Podem ler Atos, capítulo 17. Fala lá sobre a idolatria. Podem ler 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, onde o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, era uma igreja, diga comigo, era uma igreja de Deus. No entanto, havia pessoas na igreja de Coríntios que ainda praticavam a idolatria. E o que é que o apóstolo Paulo disse no versículo 14, 1 Coríntios 10, 14? Ele disse: fugi da idolatria. Fugi de toda a forma de idolatria. E eu quero dizer o seguinte: para nós que estamos a viver no Novo Testamento, idolatria não é só imagens, irmãos. Há muito mais que a idolatria. O dinheiro pode ser o nosso ídolo. A nossa casa pode ser o nosso ídolo. O nosso carro pode ser o nosso ídolo. A nossa carreira pode ser o nosso ídolo. Nosso marido, para quem tem, pode ser o nosso ídolo. Ou os nossos filhos podem ser o nosso ídolo. Então, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida que nos afasta do pensamento e do tempo que nós devemos dar a Deus. É tudo aquilo que nós pomos, vou pôr em termos que a malta mais nova fala, é tudo aquilo que nós pomos à frente de Deus. E se nós examinarmos, todos nós, uma vez ou outra, ainda caímos nisto. É ou não é verdade? Pronto. Então vamos continuar. Vimos então que Jesus, primeiro ponto, ainda estou na introdução, Cristina. Está bem. É assim. Deus, ao nos dar os 10 mandamentos, Deus quis criar ordem. Deus tinha ordem no céu e quis criar ordem na terra. Então, os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. O que Jesus resumiu isto em 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos que Jesus falou? Por Deus acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Diga comigo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Deus, quando deu os 10 mandamentos, Ele quis criar ordem no meio da sociedade humana, no nosso meio. Quis criar regras para nós podermos nos reger e podermos nos relacionar uns com os outros segundo a vontade de Deus. Então vemos que esses mandamentos, a lei transcende o Antigo e o Novo Testamento, vai para além disso. Está bem? Então, segundo ponto, a lei é uma lei. Eu estou a correr, está bem? A que horas terminamos o culto? Eu não faço ideia. 2 da tarde? Só há uma questão: se continuar a pregar até às 2 da tarde, posso estar aqui a pregar sozinha, não é? E eu não quero. Então podemos ver pela palavra de Deus que os mandamentos são expressão da vontade de Deus para nós. É Deus a expressar a sua vontade para nós. E nós vemos uma coisa interessante. O povo de Deus tinha recebido estas instruções. Deus falou com Moisés, o povo ouviu e até disse: olha, Deus, a partir de agora entende, Moisés, a partir de agora entende tu com Deus, porque nós não o queremos ouvir. Aquilo que Ele disser a ti para nós fazermos, nós obedecemos em tudo. Mas no capítulo 32, quando Moisés foi ao monte e trouxe
E ao descer do monte, ele ouviu o barulho de música e de danças. Ele sabia que o povo já estava a adorar e a festejar outra coisa qualquer. O povo rapidamente se esqueceu daquilo que Deus tinha dito. E a minha pergunta para vocês, eu faço para mim. Não é que nós rapidamente nos esquecemos daquilo que Deus nos fala? Quem é que tem esta... Olha, eu às vezes esqueço-me. Deus diz-me, olha Maria José, a partir de agora faz assim e tal e tal. Está bem, Deus, e tal. Mas às vezes esqueço. Às vezes até esquecemos daquilo que está escrito na Bíblia. Então, por isso mesmo aqui está, Deus deu a lei 3 vezes. Quero ficar escrito, ficar registado, para o povo se lembrar. E quando Moisés viu aquilo, desceu e chegou até ao povo que estava a festejar, ele ficou muito irado, uma ira santa. Não sei se é santa, estou eu aqui a dizer, eu não sei avaliar a ira, se Moisés foi santo ou não, pronto. Mas uma ira levantou-se dentro dele, que ele, chateado com aquela situação, vou usar este termo, partiu, deitou as tábuas ao chão, partiu as tábuas e foi lá ao povo, tirou o bezerro de ouro e partiu também. Porque, veja lá, o povo rapidamente se esqueceu daquilo que Deus tinha falado, que eles eram um povo especial, que eles eram um povo de Deus, nação santa, povo adquirido. Eles rapidamente tinham-se esquecido daquilo que Deus tinha prometido. Então disseram, olha, foram a Arão e disseram assim, olha, Arão, Moisés está a demorar muito. O que é feito desse Moisés que nos trouxe do Egito e nos deixou aqui e nunca mais aparece? Foi, eu estou a pôr em palavras minhas, mas foi isto que eles disseram. Olha, Arão, fazemos o seguinte, nós nem sabemos se ele vai voltar ou não. Esta às vezes é a nossa impaciência em esperar as promessas de Deus. E nós, quando somos impacientes a esperar as promessas de Deus, nós às vezes arranjamos alternativas. Quem é que concorda comigo? Arranjamos um caminho alternativo porque nós queremos ajudar Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa que nós obedeçamos à sua palavra e sejamos pacientes a esperar que Ele cumpra as suas promessas na nossa vida. Então, o povo foi ter com Arão e disse, olha, Arão, Moisés está a demorar muito. Provavelmente nem voltará. Olha, deixou-nos aqui, foi embora, tirou-nos lá do Egito e agora abandonou-nos aqui. Mas podemos fazer uma coisa. Tu podes arranjar um Deus e nós o adoramos. E Arão também rapidamente esqueceu que aquele não era o caminho. Então disse, olha, está bem, vocês tirem os vossos brincos, os vossos pêndulos, tudo aquilo que vocês têm de ouro, vamos derreter e vamos fazer um bezerro. Porque era o Deus que eles adoravam, aonde? No Egito. E às vezes, irmãos, o diabo traz à nossa mente pensamentos de nós voltarmos ao mundo de nós vivemos e de nós fomos tirados de lá, arrancados de lá, para usarmos o conhecimento que nós temos desse mundo para ajudar Deus. Mas Deus, eu volto a dizer, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa que nós obedeçamos. Faz sentido para vocês? Para mim faz. Então, diz que Moisés destruiu aqui as tábuas e destruiu o bezerro que eles tinham feito, que era semelhante ao ídolo que eles tinham no Egito. E nós, facilmente, digo outra vez, esquecemos aquilo que Deus nos prometeu e às vezes,
pomos na nossa mente e no nosso coração questões óbvias, reais, e que é óbvio que se pudesse fazer de determinada forma e resultar, mas que não é o plano de Deus. Então aqui nós temos que ser o quê? Pacientes. Neste tempo que nós estamos a viver, nós temos que ser pacientes. Olha, nós, quando 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz: fugi da idolatria. No original diz assim: mantenham distância da idolatria. E nós vivemos um tempo que sabemos muito bem o que é distanciamento. Distanciamento é ficar distante, é ficar longe. Para quê? Para não sermos contagiados. E sabe uma coisa? A idolatria é altamente contagiosa. E é contaminadora. Corrompe a mente e o coração das pessoas. A idolatria, volto a dizer, tira os nossos olhos, os nossos não, pronto, de Deus para pôr em coisas que não têm nenhum valor. Então vamos voltar aqui. Porquê é que Deus se deu ao trabalho de falar 3 vezes acerca disto? Não farás para ti imagem de escultura, não te dobrarás a elas. Sabe porquê? Porque não te encurvarás a elas. Porque quando nós nos encurvamos a elas, ou a qualquer situação que não é controlada por Deus, nós estamos a dizer: és tu que me governas. Eu posso chamar aqui a Cristina só para dar o exemplo, para nós percebermos melhor. Vamos imaginar que ela é um ídolo ou uma pessoa que eu considero importante e que eu acho que ela me poderia ajudar, e como estou impaciente que Deus não me está a responder, eu vou dar uma volta e vou a ela. E vou a ela e digo: olha, Cristina, com todo o respeito, tu podes me ajudar, isto, aquilo e o outro. Eu estou a dar autorização a ela para ser ela a governar a minha vida. E Deus não quer isso, irmãos. Ele quer ser o único a governar a nossa vida. Amém. Ele quer ser exclusivo. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu estou a fazer questão de dar muitas passagens da Bíblia, até do Novo Testamento, para nós vermos isto bem. Então, o que é que Deus sempre teve em mente? Isto é que é interessante. O que Deus sempre teve em mente é que o seu povo fosse um povo diferenciado. Um povo diferente, com características diferentes, semelhante, porque somos todos semelhantes às pessoas que estão lá fora fisicamente, mas diferentes. Somos semelhantes fisicamente, trabalhamos como as outras pessoas, temos uma casa como as outras pessoas, temos marido e filhos como as outras pessoas, mas nós somos diferentes, porque o Espírito de Deus está em nós. As características de Deus estão-se a revelar em nós. Então Deus sempre quis um povo diferenciado. E sabem onde é que começa a nossa diferença? Estou quase a acabar, não fiquem assustados, está bem? A primeira diferença que nós fazemos como cristãos e filhos de Deus, nascidos de novo, a primeira diferença que nós fazemos é na nossa adoração. Porque nós não precisamos de uma imagem para adorar Deus. Nós não precisamos de uma estátua para adorar Deus. Nós não precisamos de santinhos espalhados pela parede para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus ensinou à mulher samaritana.
que está em João capítulo 4, versículo 28. Vem a hora, versículo 24, desculpem. Vem a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos, e Deus não quer de forma alguma, que nós tenhamos imagens para o adorar. Ele quer ser adorado de coração para coração. Ele quer ser o número 1 da nossa vida. Às vezes não é fácil, não é? Quem é que sabe o que estou a dizer? Às vezes não é fácil Deus ser o número 1. Mas Ele quer ser o número 1 da nossa vida. Ele quer ser a totalidade da nossa vida. Ele quer ser a fonte inesgotável da nossa vida. Ele quer ser uma fonte sem limites na nossa vida. Ele quer, como diz o salmista, Ele quer que todas as nossas fontes estejam nele. E por isso Deus instituiu estes mandamentos. Não adorarás outros deuses. Eu quero dizer, por muito que nós amemos os nossos filhos, eles não podem ocupar o lugar de Deus. Por muito que nós amemos o nosso marido, nós não podemos ocupar o lugar. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Por muito que nós amemos o ministério não pode ocupar o lugar de Deus. Por muito como pastor que eu amo a igreja, e eu amo a igreja, mas a igreja não pode, no meu coração, não pode ocupar o lugar de Deus. E Deus falou assim, porque Ele sabia que no tempo certo Ele ia se revelar ao homem fisicamente. E esse tempo aconteceu quando Jesus nasceu aqui na terra, quando Jesus se fez homem e habitou no meio de nós. E como o apóstolo João dizia, e nós o vimos e o sentimos. Nós não tivemos esse privilégio de o ver fisicamente. É pela fé, irmãos. A nossa adoração é uma adoração pela fé. O nosso serviço a Deus é pela fé, nós não vemos. Oh, pastora, mas eu às vezes faço uma imagem de Deus assim, Deus com umas barbas grandes, brancas. Olha, conselho que lhe dou, não faço imagem nenhuma, apenas adoro a Deus. Ele é Espírito, Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. E quase para terminar, nós vemos aqui no versículo, diz assim, porque sou um Deus zeloso, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Deus está a dizer, eu tenho zelo por vocês. Eu sou devoto do meu povo. Nós temos um Deus incrível, irmãos. Nós não temos um Deus que não se pode mexer, conforme diz o Salmo 115. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. E porque não anda, tem que ser carregado em dores. Porquê? Veja lá como isto é irracional. O homem cria um Deus, carrega com ele às costas, porque ele não pode andar, e ainda o adora. É? Não faz sentido. Não é? Mas depois no versículo 6 diz assim, olha, o que está aqui a dizer é que há uma maldição que vai até a 3ª e 4ª geração para aqueles que adoram ídolos. E o meu incentivo nesta manhã para a igreja, se tem filhos, tem netos, reveja a sua vida em termos espirituais, para que eles não sofram qualquer consequência de maldição.
Porque desde no versículo 6 diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vamos escolher o quê, irmãos? Vamos escolher adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ser aquele povo diferenciado, que Deus sempre desejou que o seu povo fosse um povo diferenciado. Nós somos diferentes. Ai, pastor, está a dizer isso? Não, não é sem qualquer complexo de superioridade. Porque se nós somos diferentes, devemos única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. E que Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou. Nestes 2 mandamentos que Jesus deu, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós estamos a cumprir toda a lei e os profetas. Então é aqui que nós precisamos de rever a nossa vida. Nós vamos ver que... Porque é que vamos rever a nossa... Eu quero pôr isto de forma a não magoar ninguém. Porque é que precisamos rever a nossa vida? Porque às vezes nós fazemos braço de ferro com Deus. Oh Deus, só faço se for desta forma. Se não for desta forma assim, então não. E ficamos ali a fazer braço de ferro com Deus. Não vale a pena, irmãos. Porque quem é que vai fazer braço de ferro com aquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra? Vamos perder. Não é? Então não vamos fazer. Uma das coisas para que nós podemos ver no nosso crescimento espiritual é a forma como nós vamos deixando tudo, de forma gradual, vamos deixando todo o tipo de idolatria. É de forma gradual. Ninguém deixa a idolatria assim da noite para o dia. Vou dar um exemplo. Quando eu me converti, o meu marido converteu-se um ano depois. Eu quero dizer, uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas na igreja é aceitar a doutrina de dízimos e ofertas. Para ele não foi nada difícil. Ele entendeu logo, começou a praticar logo. Mas esta questão da idolatria fazia-lhe muita confusão. Ele era devoto da Senhora de Fátima. Ele tinha uma Senhora de Fátima de prata na mesa de cabeceira. E aquilo... mexia com ele. Ele não tinha coragem de desligar-se daquele ídolo. E levou algum tempo. Então o que é que ele pensava? Pensava aquilo que muita gente diz. Pensava aquilo que o Espiritismo, por exemplo, diz. Que Deus é uma pessoa muito ocupada e que precisa de outros deuses para o ajudar. Oh, meus queridos irmãos. Qual é o pai que não tem tempo para dedicar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora ao seu filho? Deus não é como nós. Ele é soberano. Ele tem tempo para nós. Ele não precisa de ajuda de qualquer outra coisa. Não precisa de ajuda de qualquer guia. Não precisa de ajuda de qualquer horóscopo. Não precisa de ajuda de qualquer imagem. Não precisa de ajuda de qualquer superstição. Porque Ele é suficientemente poderoso para cuidar de nós. Amém. Então Deus quer um povo diferenciado. Um povo diferente. Um povo distinto. Quem é que gosta de ser distinto? Todos nós. Um povo distinto. Porquê? Porque nós somos chamados pelo seu nome. E vamos, só para terminar, abrir a nossa Bíblia em 1 de Coríntios. Desculpem. Mas eu aconselhava vocês a lerem 1 de Coríntios, capítulo 10. Sobretudo a partir do versículo 14. Mas aí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos que Deus quer um povo notável. Ele já nos fez isso. Um povo ilustre, com características dele.
um povo especial. E diz aqui, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes. Tudo isto é para quê, irmãos? Toda esta diferença que Deus faz em nós, toda esta exclusividade que nós temos de Deus para com Deus e Deus para conosco, nós somos um povo exclusivo de Deus. E toda esta exclusividade, todo este povo especial que nós somos, toda esta diferença que existe em nós para com as outras pessoas, em relação às outras pessoas que não têm Deus, é para quê? Vamos ver aqui. Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um povo diferente. Deus tem um povo diferenciado. Deus tem um povo dele. Deus tem um povo especial. Deus fez de nós uma nação santa, um povo adquirido. Para que ficarmos calados em casa dentro de 4 paredes? Não, para nós irmos e proclamar as virtudes. Não é proclamar a minha igreja. Não é proclamar o nome do pastor X. Sabe que há cristãos que idolatram o seu pastor. Só ouça aquele pastor. Agora não, mas há alguns anos atrás havia pessoas que telefonavam para a igreja para saber qual era o pastor que ia pregar nesse dia. Se fosse o pastor A, elas iam à igreja. Eu não quero mencionar nomes. Se fosse o pastor B, elas não iam à igreja. Isto é o quê? As pessoas iam à igreja por causa de quem? Iam à igreja para ouvir o que Deus queria falar para eles naquele dia? Ou iam à igreja por causa do pastor que ia pregar? Então, mas nós não temos que pregar o pastor A, B, C, nem sequer o rótulo que nós usamos na igreja. Nós temos que pregar e anunciar e ensinar as pessoas. E eu vou repetir, ensinar as pessoas também não encostá-las à parede e dizer, tu estás errado, aqueles sermões todos que nós damos às pessoas. É ensinar a verdade às pessoas da palavra de Deus, verdade essa que eles conseguem ver que nós praticamos. Porque se nós nos praticarmos, também não dá resultado. Então, vamos nos levantar como igreja. E neste tempo de pandemia, de confinamento, de não sei o quê, tanta coisa que está a existir, e regras em cima de regras, nós não nos vamos calar, irmãos. Nós vamos continuar o quê? A pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as virtudes de Deus. Uma das virtudes que Deus tem é que Ele é amor. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura as nossas enfermidades. Ele está conosco em todo o tempo, mesmo neste tempo que nós estamos a viver. Olha, há 15 dias atrás, chegou lá uma senhora à igreja que ela não podia se sentar. Chegou muito mal. Muito mal mesmo. Então ela teve o tempo todo em pé. Não podia dobrar-se. Ela chegou lá assim, a arrastar os pés, mas eu não me apercebi logo. Quando comecei a pregar, disse, irmã, pode-se sentar. Pensava que ela é crente, uma crente nova. Disse, irmã, pode sentar. Ela disse, não, pastor, eu não consigo me sentar. E depois disse, então o que a irmã tem? Não, quase que não posso andar. E começa a andar assim. Eu disse, irmã, acredita que Deus já pode curar hoje? Pode sair daqui curada? Ela disse, acredito, pastor. E eu tive um impulso logo de ir ter com ela e orar. Mas depois pensei, não, eu vou pregar a palavra. E ela teve o tempo que eu preguei, ela teve o tempo todo de pé. Porque ela não conseguia sentar. Depois de eu pregar, eu desafiei-a se ela queria receber a cura dela.
E sabe uma coisa? Ainda hoje, antes de vir para aqui, estive com ela. Completamente curada. Aleluia. Porquê? Fui eu? Não. Foi o quê? O maravilhoso Deus que nós servimos. Que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Aquele que sara todas as nossas enfermidades e cura todas as nossas doenças. Ok, vamos ficar por aqui. Eu podia continuar, mas está chegando a hora do almoço. Eu queria desafiar os irmãos a não terem medo de falar de Jesus às pessoas. Queria desafiá-los a não terem medo de dizer que Deus cura. Pastor, então, mas se Deus cura, porque é que fulano não foi curado, o outro não foi curado? Olha, porque não foi, eu não sei. Não tenho resposta. Uma coisa eu sei, Deus diz na sua palavra que nos cura. Isso eu sei. Então, porque é que uns são curados, outros não são curados? Olha, também não sei. Porque é que uns prosperam financeiramente e outros não? Também não sei. Porque é que uns são fortes na fé e outros mais fracos? Olha, eu também não sei, eu não sei nada. Uma coisa eu sei, é que a Bíblia é a verdade. Amém. E quando nós a pomos em prática, nós vemos os resultados. Isso eu sei. Porque é que umas vezes funciona, outras não, dá com uns, não dá com outros? Não sei, não me pergunto. Porque eu não sei. Aliás, eu tenho 38 anos de ministério, cada vez sei menos. Parece que com o tempo ainda sei menos. Acho que no início sabia tudo. No início sabia tudo. No início, quando Deus nos chamou para o ministério, pensava que ia mudar o mundo. Aliás, quando eu me converti, pensava, desta vez vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Eu acho que mais alguém pensa assim, não. Nunca pensaram assim. Graças a Deus, através de mim, toda a minha família vai à salvação. Cerca de 30 ou 40 pessoas. Toda. Mas fui única e simplesmente pela palavra de Deus. Porque eles viram Deus em mim, na minha vida. Viram o que Deus tinha feito na minha vida. Viram aquilo que eu era e na pessoa que eu estava. A diferença. E depois, com o tempo, eu pensei assim, bem, de facto eu não consigo mudar o mundo. Mas olha, vou mudar a minha família. Quem é que já pensou isso? E depois cheguei à conclusão que também não podia mudar a família. Que coisa mais triste. Mas com jeitinho, comecei com o tempo, pensei assim, não vou mudar a minha família, mas o meu marido eu vou mudar. Quais foram as mulheres que já pensaram assim? Oh, pode levantar. Depois cheguei à conclusão que também não o podia mudar. Finalmente, concluí que só podia mudar a mim e com a ajuda do Espírito Santo. Que nem eu própria, sozinha, conseguia mudar. É assim, vamos mudar o mundo, irmãos, mas um a um. Falando da nossa fé em Jesus Cristo e deixar Deus operar na vida deles, está bem? A transformação que nós não podemos fazer, só o Espírito Santo que o pode fazer. Vamos nos levantar. Não sei se foram abençoados ou não. Olha, que Deus vos abençoe grandemente.